Olá a todos, na aula de hoje vamos falar de espaço vetorial. Então, primeiramente, vamos para a sua definição. Então, nós vamos considerar V maiúsculo um conjunto não vazio. E dentro desse conjunto B, nós vamos definir duas operações. Fazendo uma associação rápida ao curso de Geometria Analítica, nós aprendemos a somar dois vetores, e o resultado é um vetor, e aprendemos a pegar um número real e multiplicar por um vetor, e o resultado dessa operação é um vetor. Então, nesse caso, as duas operações, eu vou usar esse símbolo, um quadradinho e com mais aqui no meio, para sinalizar que é uma noção de soma. Eu não quero que vocês pensem que aqui eu estou pensando na soma no sentido que nós trabalhamos no curso de Geometria Analítica ou que nós trabalhamos a vida inteira. Aqui eu só estou querendo dizer o seguinte, eu quero uma noção de soma, onde eu pego a cada dois elementos de conjunto V, que no futuro vou chamar de vetores, dois elementos do conjunto V, quando você realiza essa operação, o resultado é um elemento do conjunto V. Aqui, estou colocando um quadradinho, um ponto no meio, só para fazer uma alusão, uma ilustração, como se fosse uma multiplicação, só que eu quero uma noção de uma multiplicação de um número para um elemento de V, que eu vou chamar de vetor. E aí o resultado eu quero que seja um elemento de V. Essa noção de soma e essa noção de multiplicação por escalar não pode ser qualquer regra. Elas devem respeitar algumas condições básicas, o que a gente geralmente chama de axioma do espaço vetorial. Então, quais são as propriedades que essas duas operações devem cumprir para constituir um espaço vetorial? Então, as propriedades entre a noção de soma de dois vetores e a noção de multiplicar um número real por um vetor são: primeira propriedade, que eu estou chamando de A1, a soma de dois vetores deve ser um vetor. Então, o resultado da soma de um vetor deve ser um vetor. A soma ela tem que ser comutativa, ou seja, U mais V tem que ser igual a V mais U. Bem, aqui ela também tem que ser associativa. O que isso quer dizer? Se você tem U mais V mais W, você pode primeiro fazer V mais W, o resultado, fazer U mais esse resultado, ou você pode primeiro somar U mais V, pegue o resultado e some por W. Próxima propriedade. Existe algum elemento que vou usar esse símbolo provisoriamente de zero vetor, vamos colocar assim? Esse cara a gente vai chamar de vetor nulo. Ele é um elemento do seu espaço vetorial V que cumpre a seguinte propriedade, que quando você pega o vetor nulo e soma, usando a nossa noção de soma, com o vetor V, o resultado dá o próprio vetor V para qualquer V do seu espaço vetorial. Agora a propriedade A5. Para cada V no seu espaço vetorial, existe um vetor que eu vou chamar de menos V, que é um vetor que também faz parte do espaço vetorial, de tal modo que V mais o menos V dá o vetor nulo. Próxima propriedade. Agora uma propriedade mais específica da multiplicação por escalar. Primeiro, alfa vezes V tem que ser um elemento de V. Segunda propriedade, você pode aplicar a distributiva. Alfa vezes U mais V é igual a alfa vezes U mais alfa vezes V. Próxima propriedade. 1 vezes V tem que ser o próprio vetor V para qualquer vetor V no seu espaço vetorial. Vou chamar esses elementos de vetores. Alfa vezes beta vezes V. Observe que esse alfa vezes beta eu estou falando entre dois números. Então, essa multiplicação que está aqui é a multiplicação tradicional entre dois números. Então, você pode primeiro multiplicar os números para depois multiplicar pelo vetor V, ou primeiro faz beta vezes V para depois fazer alfa vezes o resultado. E por último, você pode aplicar a distributiva agora pela soma. Então, observe que aqui, como eu estou somando dois números reais, essa soma é a soma tradicional nossa. E aplicando a distributiva, nós vamos ter alfa vezes V
Esse mais aqui é de acordo com o do espaço vetorial, porque você está pegando um vetor mais o outro, beta vezes V. Então, se você tem um conjunto V, que tem essa noção de soma e essa noção de multiplicação por escalar, esse conjunto V com essa soma e essa multiplicação é chamado de espaço vetorial. Então vamos para os nossos exemplos. O Rn com as operações usuais. Primeiro, o que é Rn? É nada mais nada menos que uma lista de n números ordenados, números reais no caso. Por exemplo, para n igual a 2, a gente costuma representar todos os xy. N igual a 3, xyz. Mas aqui é só uma questão de rótulo. Então, Rn, x1, x2 até xn. A noção de soma que nós temos é simplesmente somar coordenada a coordenada. Então, se eu tenho um vetor U que pertence a Rn, V pertence a Rn, isso quer dizer que U é uma lista de n números ordenados, V é uma lista de n números ordenados, U mais V é simplesmente somando coordenada a coordenada. Primeiro com o primeiro, U1 mais V1, segundo com o segundo, U2 mais V2 e assim por diante. Alfa vezes U, simplesmente você aplicar a distributiva. Se vocês forem testar a partir dessa definição aquelas 10 propriedades, de A1 até A5, depois de P1 até P5, percebe-se que o Rn com as operações usuais formam um espaço vetorial. Próximo exemplo, vamos considerar o conjunto das matrizes de tamanho 2 por 2, que eu vou atribuir ao símbolo M22. Então, vamos assumir provisoriamente que é um espaço vetorial. E aí o que acontece? Um vetor desse espaço tem que ser uma matriz 2 por 2. Então, matriz 2 por 2, V, matriz 2 por 2. Vou definir a noção de soma de matrizes como a noção de soma usual, que é você somar entrada a entrada, e alfa vezes uma matriz, você aplicar a distributiva. Se vocês testarem aquelas 10 propriedades, vocês vão ver que com essas operações, de fato, essas operações elas cumprem aquelas 10 propriedades, e isso significa que o espaço das matrizes 2 por 2 com essas operações usuais formam um espaço vetorial. Poderia trocar 2 por 2 por M por N. Então, se você considerar o espaço de todas as matrizes de um determinado tamanho fixado, esse espaço com a operação usual, ela forma um espaço vetorial. Mais um exemplo. Espaço dos polinômios de grau até 2. Então, nós vamos considerar aqui o conjunto de todos os polinômios cujo grau é até 2. Por que até 2? Porque, por exemplo, se A2 for igual a 0 e A1 for diferente de 0, está dentro da descrição do conjunto e, no caso, o polinômio seria de grau 1. Bem, então, A0, A1, A2 são números reais. Então, se isso aqui realmente for um espaço vetorial, vamos lá, a gente precisa definir a noção de soma e multiplicação por escalar. Primeiro, se U pertence a esse conjunto, isso quer dizer que U é um polinômio de grau até 2 e V, se pertence a esse conjunto, é um polinômio de grau até 2. O que seria U mais V? Bem, U mais V seria nada mais, nada menos que você agrupar os termos. Então, seria U0 mais V0, mais, aí coloca o x em evidência referente a essa parcela, faz 1V1, mais, coloca o x2 em evidência, o 2 mais V2. E o que seria alfa vezes U? Só aplicar a distributiva. Então, alfa vezes o 0 mais alfa 1 vezes x mais alfa o 2 vezes x ao quadrado. Com essas propriedades, se vocês testarem lá aqueles 10 axiomas, aquelas 10 propriedades, vocês vão ver que o P2 forma um espaço vetorial. Até agora eu estou usando os exemplos mais clássicos, os exemplos que são mais usuais. E pode ser que vocês tenham interpretado aquelas 10 propriedades que eu apresentei inicialmente como uma coisa óbvia. O objetivo da nossa próxima aula é justamente mostrar a importância daquelas 10 propriedades usando exemplos um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais curiosos, vamos colocar assim.
Então, na próxima videoaula, nós vamos nos aprofundar em mais exemplos de espaços vetoriais, onde evidencia a importância de você exigir aquelas 10 propriedades. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.